Igreja, é muito comum nós passarmos por momentos, ciclos e estações. Na verdade, sejam eles bons ou ruins, nós simplesmente passamos por eles. Amém? A questão é que em alguns momentos parece que não faz sentido. Nós não entendemos nada, nós não compreendemos nada. E o nosso questionamento é: por quê? Para quê? E eu acredito que nesse ano ele foi assim. Por que o coronavírus? Por que minha empresa está falindo? Por que talvez eu terminei o meu relacionamento? Por que o meu ministério ele está caído? Você não compreende nada. Você não compreende, você não entende. E nós vivemos uma história, não da Disney, mas parábolas. É que para mim parecia que ia ser legal, mas tá bom. Glória a Deus. Toda a história, ela tem um começo, meio e fim. É engraçado, né? Com dramas, emoções. Para quem gosta de ver série, né? Aquela coisa fantástica. Mas o que a gente quer saber realmente? A gente começa assistindo querendo saber do fim. Ou seja, a gente espera o grande desfecho dessa história. E você já assistiu esses filmes ou essas séries, que o começo é o fim. Não é verdade? E aí a gente acaba não entendendo nada. É muito engraçado. O filme começa, nós vemos o seu processo, o seu decorrer, e aí sim, novamente, tudo faz sentido e entendimento no final da história. E no Salmos 139, versículo 16, diz assim, ó: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Igreja, sabe o que é incrível? Ele escreveu uma bibliografia a teu respeito antes de você nascer. Ele conhece o começo, o meio e o fim. E sabe quem que é engraçado? Que a matemática do reino é totalmente diferente da nossa. Pois o maior é o menor. 1 é 1000 e o 1000 vira 1. E o começo vira o fim e o fim vira o começo. E assim também foi na onde? Na vida de Abraão. Farei de ti uma grande nação. Ali ele mostrou o fim. Mas ele estava numa realidade totalmente diferente. Porque Sara era estéril, ele já era velho. Outro exemplo, José do Egito. Ele teve um sonho que se tornaria um governador do Egito. E aí eu me coloco no lugar dele e me pergunto: como que isso vai acontecer? Um jovem de 17 anos, um mimadinho da casa, mas como que eu vou entrar nessa posição de destaque? Como que Deus vai me elevar? Como que isso vai acontecer? E assim também nas nossas vidas, igreja. Ele mostra o fim, não o começo. Confuso, né? Ele nos dá uma visão. E sabe o que nós, eu e você, Abraão e José, temos em comum? Nós não entendemos os processos. Nem entendemos os porquê e os para quê. E quem aqui já não brincou com quebra-cabeça? A gente é geração velha, né? Ó, esse é o tema da palavra. Quebra-cabeça. Eu nunca mais vi um quebra-cabeça. Nunca mais. Eu não tenho nem noção. Só que é engraçado, né? Que essa nova geração acho que nem vai conhecer mais. Que agora é tablet, iPhone para 12. iPhone para 12. Tem que ser que nem a gente, brincar de taco, brincar de carrinho de rolemã, brincar de bolinha de gude, polícia e ladrão. Essa geração não sabe mais o que é isso. Nem pega-pega, eu acho que deve brincar mais quase. Nem esconde-esconde. Vocês teens, fala sério, vocês brincam disso? Não brinca. Vocês não sabem o que vocês perderam. A nossa geração foi a última que se divertiu de verdade. Porque hoje você nasce, sabe o que acontece? Você já dá um visto no doutor, ele já vem com o tablet e você faz assim, ó. Tô vivão.
Só que o que eu me lembro é que era muito difícil de montar. Não parecia muito fácil. Não é verdade? Só que acontece. Você lembra que quando você pegava essa embalagem, tinha a imagem da figura inteira completa. E aí quando a gente abria aquela caixa, sabe o que era engraçado? Falou, meu Senhor amado, como é que eu vou montar isso? Onde que vai isso? Para onde que vai o outro? Aí você já desiste. Tipo, se pra gente uma geração passada, que já era difícil montar um quebra-cabeça, imagina a geração de hoje. Não quero meu iPhone Pro 12. Parecia uma tempestade para montar aquilo. Não fazia sentido. Mas aí, cada peça ia se encaixando na outra. E aí a visualização da figura ficava mais fácil. Então nós terminávamos o quebra-cabeça. Então tudo fazia sentido. Abram comigo em João 3, a partir do versículo 8. E se você já me conhece, minha língua já está enrolando. É isso mesmo. Deus escolhe até os gagos para pregar. Vocês vão pôr no telão aí? É engraçado, hoje em dia, é difícil a gente estar utilizando a Bíblia de papel, né? Eu olho para o lado aqui e eu vejo mais celular. Isso é ruim? Não. Não é ruim. Nunca foi ruim. O que a gente não pode fazer é se perder com a tecnologia, se perder com essas coisas. Só que posso ser sincero, eu também, ó, pode ver que a palavra está aqui, ó. Mas o Bíblia, o rolo santo, não dá para ficar sem, cara. Eu leio a Bíblia no celular, mas quando eu leio aqui de papel é diferente. Isso aqui é uma janela do coração de Deus. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer e quem eu sou. Imagine, cadê Deus? Onde está Deus? Olha aqui, ó. Está na sua casa. Só não pode ficar no Salmo 23. Engraçado, né? Em casa era assim também, igreja, antigamente, antes de ter entendimento. Né, Will? Meu primo lá, ó. Tá na glória. Tá voando. Mais pra frente eu vou comentar um pouco. Deixa eu dar uma corrida aqui. João 3, versículo 8, diz assim, ó. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então fala assim para a pessoa do seu lado. Tá sentindo o vento aí? Eu só não vou mandar você assoprar por uma coisa. Eu não sei se você escovou o dente. E segundo, você tá de máscara. Mas eu posso, ó. Vocês não vão sentir nada. Sabe aquela coisa que como se a vida ela tivesse perdido o sentido? Eu não sei de onde eu vim. Eu não sei para onde eu vou. Sabe aquela fase onde você não está entendendo nada? Eu acredito que alguns devem estar se identificando com isso nessa noite. Para onde eu vim? Para onde eu vou? Se só tu tens o Senhor. Você está indo em uma direção e algumas circunstâncias fizeram você mudar de direção. Talvez uma perda de emprego, um fim de relacionamento, talvez uma mudança de cidade, eu não sei. A única coisa que eu sei é que os ventos sopram onde quer. E você ouve a sua voz. E você já ouviu a voz do vento? Geralmente a gente em prédio alto, né? Aquela ventania. Se você tem casa antiga, a janela, velho, sei lá o que parece. É uma ventania muito engraçada. Mas quando a Bíblia ela fala que o vento tem uma voz, ela está querendo dizer que não é uma brisa suave ou agradável. Não, mas sim uma ventania. E o Espírito Santo ele vai trazer uma ventania sobre a tua vida nessa noite. Ele vai abalar suas estruturas. E quando ele fala que o vento sopra, ali a palavra no grego é pneu, que significa que alguém assoprou. Ou seja, quer dizer que o próprio Deus sopra onde quer. Então fala para a pessoa do seu lado. Você está sentindo um vento aí? Não é um pum. Eu espero que não seja um pum.
Então, igreja, faz nas nossas vidas que o vento sopra. O vento de Deus, ele sopra sobre as nossas vidas. E esse vento nos leva como folhas. Sabe aquelas folhas que saem voando e parece que elas não têm o controle de nada de si? E o vento vai levando. Assim somos nós, igreja. Nós não conseguimos controlar o curso ou a direção. Apenas esperamos para ver qual é a próxima aterrissagem. Ficando no ar, planando. Dá uma glória aí, pelo amor de Deus. Não deixa passar vergonha, não. E que posição difícil, igreja. Ou posição difícil, mas é o melhor lugar onde nós podemos estar. Porque nós estamos à disposição do vento do Altíssimo. Uma coisa é você estar no vento de uma tempestade. Outra coisa é você estar sobre o vento do Espírito. Então talvez aqui eu estou pregando para pessoas que não estão entendendo o que estão passando sobre as suas vidas. Ou como essa situação aconteceu. Como isso foi gerado. Você não está entendendo nada. Então fala para o seu irmão. Não entendi o que ele falou. Não estou entendendo nada. Não da pregação, eu espero. Então a sensação que nós temos é que às vezes você e eu, nós estamos em um quebra-cabeça e nós não sabemos o resultado final da moldura. Ou como uma peça de xadrez, que o estrategista ele pega, te move para frente, para trás, para o lado, para o outro. Você não está entendendo nada. O futuro te traz mais dúvida do que certeza. O futuro ele te traz mais desânimo do que motivação, igreja. Mas Deus, sabendo de todas essas coisas, Ele te trouxe aqui nessa noite. E o vento de Deus, ele vai soprar sobre a tua vida. Esse vento, ele vai soprar sobre a tua casa, sobre a tua história. Que nessa noite nós possamos ser guiados pelo vento do Espírito, igreja. Que esse vento de Deus venha sobre nós. Que o seu vento venha sobre nós, Yeshua. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Essa pregação parece não fazer sentido. Parece um quebra-cabeça, foi de propósito. Mas vai fazer sentido no final. Entenda o que eu estou falando. Se Deus tem o pinel, ou seja, Ele é o produtor do vento, igreja. Ele que coordena o curso e a direção. Ele direciona a folha. Você não está perdido. Você não está perdido, igreja. Você é uma folha guiada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Ele vai te direcionar ao seu destino profético. E você precisa crer nisso. Não duvide, levante a cabeça, adore, prossiga para o alvo. E você vai chegar lá, porque Ele é fiel. Ele é santo. E pinel, ele quer dizer o quê? É um sopro que traz transições. O momento em que não entendemos nada. Então tem 2 pontos. Primeiro, não faz sentido para você. É uma pressão interna. Ou seja, os sentimentos, as emoções, os anseios, as dúvidas, o cansaço, a ausência de fé, não faz mais sentido. Você sofre uma pressão interna para desistir, uma pressão interna para voltar atrás, uma pressão interna para esmorecer. Os seus pensamentos já não suportam mais viver pela fé, ou que o outro viva pela fé. As emoções já não conseguem viver uma vida para esperar em Deus. Essa é uma pressão interna. E eu sei que alguns estão se identificando nessa noite, mas calma, calma. Não faz sentido para você. Então você para de viver pela fé. Você para de acreditar. Então fala para o irmão do seu lado. Não estou entendendo nada. Não entendi o que ele falou. Eu não entendo. É uma pressão interna. E aí vem o segundo ponto, que é a pressão externa.
não faz mais sentido para os outros que assistem nós. Ou seja, é uma pressão tão forte como a pressão interna. Então as pessoas vão chegar e vão falar assim: ué, mas você não tem Deus? Mas Deus não vai te promover na sua empresa? Mas essa luta financeira, você não tem um Deus? Essa derrota que você está vivendo, você não tem Deus? As pessoas vão começar a questionar. Pressão interna e pressão externa, igreja. E agora eu quero te perguntar: qual é a pressão que o inimigo traz à sua mente diariamente? Muitas pressões, igreja. Sobre o teu espírito, sobre as tuas emoções, para que você desista. Ele faz isso diariamente. Ele é persistente. Então quando você deixa de entender as coisas, o inimigo te pressiona para retroceder, para voltar para trás. E talvez você não está entendendo nada. E é justamente o que ele quer. Fazer com que você retroceda. Volte. Mas eu estou aqui nessa noite, igreja, para dizer que o Deus do Pinel é o Deus que sopra. É Ele que controla. É Ele que controla o teu curso, o teu destino. E talvez você esteja vivendo uma fase de redirecionamento que você não entende por completo. Nem você consegue explicar você mesmo. Doidei. Tô louco. Tô entendendo nada. Nem eu consigo me explicar. Às vezes nós temos algumas crises. Nossa, mas eu fiz isso. Mas eu falei aquilo. A gente nem se reconhece. Você não consegue explicar essa fase, esse momento, ou como você vive. Mas o Deus que soprou cuida do destino da folha. E Ele vai cuidar da tua história. Ele vai cuidar da tua história. Mas Igor, então eu estou me sentindo como uma peça de xadrez que está prestes a levar um checkmate. Calma, Deus Ele está no controle. Deus Ele está no controle, igreja. E assim como no videogame, nós estamos sob o comando do controle. E nós guiamos aquele personagem com estratégias para que a gente possa passar para a próxima fase. Usando as melhores estratégias para vencer e chegar ao fim. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele é aquele que controla o controle. E nós somos esse personagem. Só que Ele está nos conduzindo a zerar esse jogo. Ele vai fazer você vencer. Deus, Ele está no controle, igreja. Deus está no controle. 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 Ele controla a sua vida. Ele controla a sua vida. Ele controla a tua vida, igreja. Calma. Nós não somos um peão na mão de Deus. Nós somos filhos e filhas, co-herdeiras em Cristo Jesus. Eu sei que você e eu não entendemos nada, nós não entendemos, mas Ele é Deus, e Ele vai fazer entender, vai ter sentido. Vai fazer sentido, igreja. Vai fazer sentido, igreja. Uma das maiores expressões de dificuldades nas escrituras são os mares. Engraçado, né? Mas o mar na Bíblia, muitas vezes, é visto como uma palavra de dificuldades, tempestades e ondas fortes. A palavra mar em hebraico quer dizer ma'im, que significa perigo, violência e transição. Diga assim comigo: perigo, violência e transição. Agora olha para o irmão do seu lado e pergunta assim: qual é o mar que você está? Qual é o mar que você está? Mas aleluia, glória a Deus, entretanto, portanto, a não ser que isso, ele também significa um lugar de refrigério. Eu acho que você não entendeu. Mesmo em lugares de perigos,
Mesmo em lugar de violências, em transições, com o mar agitado, Ele te leva às águas tranquilas. Ele está te levando às águas tranquilas nessa noite. Ele está te levando às águas tranquilas. Ele está te levando às águas tranquilas. Ele está te levando ao lugar de refrigério. Ele está te levando às águas tranquilas. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor, restitui. Levante suas mãos, adore a Ele nessa noite. Restitui, me leva a minhas águas tranquilas e refrigera. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, igreja! Creia! Ele vai te levar às águas tranquilas. Creia, igreja! Creia! Chega de ficar prostrado, não dá mais. Ele está te chamando para você levantar a cabeça. Ele te fez rei e sacerdote. Ele te fez rei e sacerdote nessa noite, igreja. Ele quer te levar às águas do descanso, a do renovo, da restauração. Ele vai ressuscitar aquilo que se foi. Ele te levanta nessa noite e fala: você é meu filho, você é minha filha. Aquilo que eu cumpri, eu vou cumprir na sua vida. Eu não vou deixar de fazer. Você pode não estar entendendo nada, mas Ele é Deus. Tudo aquilo que você se perdeu, tudo aquilo que você talvez ache que não vai ter mais na sua vida, Ele vai restaurar e restituir a 70 e a 70 e a 100 por um. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, igreja. Igreja, é muito comum nós passarmos por processos, nós não entendemos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como que você está vendo as dificuldades na sua vida nessa noite? A gente muitas vezes olha as nossas dificuldades, aquilo que nós passamos, como algo ruim. Mas eu quero te levar uma perspectiva que aquilo que você está passando, sabe o que Ele está fazendo? Ele está te empurrando para o teu processo. Então dificuldades, tempestades, nada mais é que um impulsionador, uma mola propulsora que te leva ao teu destino profético. Só que numa caminhada, igreja, nós cansamos. Quantos não estão cansados nessa noite? Eu não preciso nem pedir para levantar a mão. Quantos estão caídos, depressivos, ansiosos? Quantos olham para a sua vida e falam: cara, não tem mais sentido. Você não entende nada. Você pensa que é um vale de ossos secos. Mas Deus, Ele me levanta como profeta nessa noite para profetizar sobre esse vale. E sabe o que aconteceu em Ezequiel 37? Ele começou a profetizar sobre aquele vale. E se montou um exército. Então ele disse: vento do Espírito, sopra sobre os quatro cantos dessa terra. E sabe o que aconteceu, igreja? Aquele exército voltou à vida. Ele vai te trazer vida nessa noite. Ele quer soprar sobre ti, igreja. Você não é um vale de ossos secos. Você não está esquecido. Ele vai te trazer para a zona de destaque. Mas você precisa perseverar. Você precisa continuar.
Como o Dani não gosta, Piracema, continue a nadar. Você precisa continuar a nadar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Queridos, eu não sei o que você está passando nessa noite, mas eu quero te dizer que em meio às tempestades e tribulações, nessa noite o Senhor está te levando às águas tranquilas. E nós servimos o Deus que controla o vento e os mares. Ele é o Deus que domina os mares, igreja. Ele é aquele que domina, é aquele que dá comando. Os ventos e os mares que trazem coisas ruins sobre as tuas vidas, está tudo no controle sobre Ele. Sabe o que o Jesus fez com os mares? Correndo aqui que já está tarde. Primeiro, Ele andou sobre os mares. Marcos 6, a partir do versículo 46, colocando na tela, vocês vão acompanhando aqui. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. E ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Repita assim comigo, o vento. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Imagine Jesus, I believe I can fly. Eu sei que não foi legal, eu sei disso. É porque eu estou tentando fazer o povo rir, mas no rio, eu rio sozinho, não tem problema não. Agora você imagine, os discípulos estavam longe e ele saiu andando. E aí? Tudo em cima. O que é, velhinho? Quando viram Jesus andando em cima das águas, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Estou tentando ser um teatro, estou tentando, mas não está rolando, né? Tá bom. E todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo que Jesus... Presta atenção. Logo que Jesus falou com eles dizendo, coragem, o quão covarde, estou brincando. Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou e os discípulos estavam completamente apavorados. Eu sei que eu estou brincando muito, mas sabe o que eu quero te falar? Jesus, Ele está te dando autoridade para você andar sobre os mares. Ele quer te dar autoridade para você andar sobre os mares das dificuldades da vida. Ele está te levantando, está te levando, igreja, às águas tranquilas. O fato de Jesus andar sobre as águas faz com que nós, eu e você, tenhamos a autoridade de também andar sobre as águas. Eu não sei as águas que você tenha enfrentado da sua vida, eu não sei as circunstâncias, eu não sei os vendavais, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que Ele andou sobre as águas e Ele está te chamando para você também andar sobre as águas. Só que Ele foi mais profundo do que isso. Marcos 4, a partir do versículo 35, diz assim: naquele dia de tardinha, essa versão aqui, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do barco, do lago? Fala assim para o seu irmão, vamos passar para o outro lado? Vira para o outro e fala assim, vamos passar para o outro lado? Quando você passa para outros lados, sabe o que acontece, igreja? Mudanças geram tempestades. As mudanças da vida geram tempestades. E Jesus disse para eles, vamos para um novo tempo, vamos para um outro nível, vamos para a próxima fase. Versículo 36, então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar, fala de novo, vento. Um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os caras estavam lá, quase morrendo, e Jesus estava lá, suave, ó.
Eu me identifico com Jesus, porque quando eu vou dormir, eu coloco barulho de chuva. E ele fica lá, ó. Tava ouvindo a tempestade, ó. Ele já tava lá no terceiro sono. Oh, glória a Deus, que coisa gostosa. E os discípulos estavam doidos lá. Estavam loucão. Dá vontade de... Não dá vontade de dormir? Pelo menos eu coloco um somzinho, eu consigo dormir. Se não tem ninguém que se quiser, fica tudo bem. Eu acredito que Jesus começou a escutar a tempestade e começou a capotar ali. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. A gente vai morrer. O Senhor não se importa com isso? Não, peraí, Jesus estava num barco. Todo mundo ia morrer, se fosse para morrer. Os discípulos estavam apavorados. Mas, versículo 39, então ele se levantou. Você entendeu? Começo do culto. Levante o quê? Levante o quê, igreja? Então ele se levantou e falou duro. Ei! Com o vento e disse ao lago: silêncio, fica quieto, quero capotar. Vocês estão tirando minha paz. Lembra de Titanic? Imagine Jesus lá de braços abertos lá, Leonardo DiCaprio. Fica quieto. Silêncio. Ele estava dizendo para o vento e para as tempestades: respeitem a ordem daquele que te criou. Respeitem a ordem daquele que é soberano. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Fala pro seu lado aí. Tá medroso? Não fica medroso não. Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este homem que manda até no vento e nas ondas? Quem é este homem que até os mares e os ventos obedecem? Pensa comigo, os discípulos já tinham visto milagres. Viu cego ver, surdo ouvir, paralítico andar. Mas quando eles viram aquilo, ele falou: cara, esse cara está no outro nível. Porque até aquilo era natural, mas eles foram para um nível sobrenatural, igreja. Quando eles viram que a natureza tinha sido acalmada, eles disseram: estamos diante de um cara de outro nível. Só que Deus, Ele vai nos dar experiências, igreja. Ele vai nos dar experiências que está acima de tudo aquilo que nós já vivemos sobre as nossas vidas. Acima de ventos, de tempestades, experiências de milagres, de prosperidade. E a sua resposta será: meu Deus, quem é esse? Eu já tinha passado por muita coisa na minha vida. Deus, Ele é fiel, mas Ele conseguiu ir além. Ele me surpreendeu. Igreja, nessa noite Ele vai te surpreender, igreja. Isso foi grande demais, além daquilo que eu já vi. Quem é esse que faz os ventos e os mares se acalmarem, obedecer? E eu quero te dizer nessa noite, igreja, tempestades da vida, ficar para lá, passou, ventos tortuosos, escutem a voz daquele que é poderoso. Ventos que estão sobre as nossas vidas, tempestades, dificuldades, tribulações, escutem a voz daquele que é poderoso. Aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Em Lucas 5 nos relata a história da pesca milagrosa. E em Mateus 17, 24 e 37, ele encontra a moeda na boca do peixe. E o que é incrível? Presta atenção. A pesca milagrosa eu preguei até semana retrasada, falando o quê? Que, sobre uma palavra, Pedro jogou a rede e a pesca foi abundante. E aqui em Mateus, no capítulo 17, Jesus manda Pedro pescar e de dentro da boca de um peixe, ele acha uma moeda. Sabe o que é incrível? Que até no mar ele encontra as provisões. Meu Deus! Meu Deus! Fala comigo, igreja. Deus controla os mares. Deus controla os mares. Do mar Ele vai trazer, igreja, para a sua vida provisão. Há uma nuvem de provisão vindo neste lugar nessa noite. Uma nuvem de provisão.
Uma nuvem de provisão, porque Deus Ele está no controle. E o vento que está sobre a sua vida é o Espírito Santo. E Ele quer te levar a níveis maiores. Ele quer fazer você passar de fase da sua vida. Ele quer te levar a um nível que você nunca experimentou em relacionamento com Ele. Ele quer te fazer filho e filha. Ele quer te levantar em destaque. Ele quer te surpreender nessa noite, igreja. Fala comigo, Deus controla os mares. Eu te dei 3 exemplos. Primeiro, Ele andou sobre os mares. Segundo, Ele os repreendeu. E terceiro, Ele encontrou provisão. Deus vai te surpreender nessa noite, igreja. Deus vai te surpreender. Porque Ele é fiel. Porque Ele é justo. Fala pro irmão do seu lado, Deus vai te surpreender. Queridos, é muito comum em nossas vidas nós gerarmos expectativas de coisas que nós almejamos e esperamos acontecer, e quando isso não acontece, nós nos frustramos e muitas feridas são abertas. Salmo 37, 23, 24 diz assim: os passos de um homem são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa se você caiu em pecado, se você está caindo na sua vida. Sabe o que Deus está falando aqui, ó? Que ainda que caia, não ficará prostrado. Então levanta sua cabeça, igreja. Aquilo que você plantou com choro, você vai colher em júbilo. Calabaçore cantararabacê. Se alguém tivesse ferido no físico, posso te dar o exemplo? Posso? O Leandro, ele estava com uma alergia e era visível. Então, Deus, já como testemunho, curou a vida do Leandro. Deus seja louvado. Em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Porque Ele é um Deus de cura. Aleluia. Jesus está aqui, igreja. Jesus está aqui, igreja. Jesus, Ele está aqui. Ele é santo, Leandro, na sua vida. Tanta dificuldade que você tem passado, mas Ele vai te honrar. Nós sabemos a dificuldade que você tem passado, a dificuldade com seu pai, mas Ele é Deus soberano, Ele está no controle. Ele não vai deixar você ficar prostrado. Ele vai te levantar em honra. Talvez você pense que está esquecido, está de lado, mas Ele vai te trazer à tona, porque você é filho. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Então, se alguém tivesse ferido no físico, nós veríamos. Mas e quando as feridas são na alma? Quão ferido você está? Quais feridas você carrega? Vou dar um exemplo de ser ferido. Ferir é ser traído, é se sentir magoado, é quebrar financeiramente, é ferir-se com você mesmo, é ferir-se com Deus, por algo que não aconteceu. E quantas vezes a gente se frustra? Quantas vezes a gente se frustra com Deus, porque algo não aconteceu, mas o erro é nosso, porque nós geramos expectativa. Nós precisamos aprender que a expectativa que precisa ser gerada é daquilo que Deus tem para a minha vida. Só que Ele tem planos de bem e não de mal. Os meus pensamentos, os meus caminhos são maiores do que os seus. E por não ser uma ferida física, você vive normalmente, mas por dentro precisa de cura. Existem fases de más notícias. Parece que ninguém vê a sua ferida, todos fogem de você. Há momentos em nossas vidas que, a gente está ferido, e parece que está esquecido, até por aqueles que amamos. Meu Deus! Mas o médico dos médicos, ele está aqui nessa noite, e Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai curar a tua ferida. E Ele está te dizendo, ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja caído, você não ficará prostrado. Há uma mão do Senhor que Ele está te levantando nessa noite, igreja. Eu posso ver a mão do Altíssimo, e Ele te pega pela destra e te levanta.
levante as suas cabeças, levante as suas cabeças. Parece que vivemos um momento de más notícias, não para. É coronavírus, é não sei quem morreu, é Maradona e não sei quem. E a política não para. E o Leandro não casa. Tô brincando, vai casar em nome de Jesus. Aleluia. Mas são más notícias que não para de vir, igreja. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que é. Mas Deus, Ele diz em Salmos 112, 7: o homem bom não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Eu vou falar de novo. O homem bom, a mulher bom, o filho, a filha de Deus, não tem medo de receber más notícias, pois a sua fé é forte e confia no Senhor. A nossa confiança está no Altíssimo, igreja. Você nunca me viu tão alterado, mas o Espírito Santo, Ele está aqui, cara. Ele vai te curar, Ele vai derramar um óleo de restauração na sua vida nessa noite. E se eu fosse você, estava dando glória. Tem que dar glória. Aleluia, aplauda o Senhor, é para a glória dEle. Ele vai te curar. Não tenha medo, não tenha medo do futuro, das incertezas da vida. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no Play 4. Ele está no Xbox. Ele está no Xbox. A pergunta é: quais são as nossas feridas, igreja? Só que Deus, Ele é a nossa única fonte de cura. Jó 14, versículo 7. Eu preciso que esse a gente leia. Jó 14, versículo 7. Põe na tela, já diria o da Atena. Vamos lá, leiam comigo assim, ó. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos. Eu vou ler na minha versão assim, ó. Para uma árvore há esperança, porque se ela for cortada, ela brota de novo, ela torna a viver, mesmo que as suas raízes envelheçam. Oh, Shekanturianda Aralabassô, e o seu toco morra na terra. Ao cheiro das águas ela brota novamente. Soltando galhos como uma planta nova. Igreja, você não entendeu, eu vou ler de novo. Para uma árvore. Falei errado? Perdoai se eu falei. Sabe o que João 15 fala? Que eu e você, nós somos ramos. Para uma árvore há esperança. Porque se ela for cortada, ela brota de novo. Ela vive. Mesmo que as suas raízes envelheçam. Como que abrimos o culto? Você deve estar cansado, sobrecarregado, oprimido. Mesmo que você esteja envelhecido, mesmo que você esteja morto na terra, ela brota novamente, soltando os galhos como uma planta nova. Meu Deus! Salmos 1, versículo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo. E as suas folhas, aleluia, não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Deus, Ele está te levando às águas tranquilas nessa noite. Ele está te colocando. Eu falei uma coisa, mas eu vou falar de novo, cara. A profundidade de Deus, ela não se encontra no fundo do mar. A profundidade de Deus se encontra na fonte. E essa fonte, ela é Jesus. Vou falar de novo. A profundidade de Deus não se encontra no fundo do mar, mas na fonte. E essa fonte é Jesus. E sabe o que Ele diz? Aquele que crê em mim, fluirão de ti rios de águas vivas. Rios de águas vivas. O Espírito Santo, Ele pairava sobre a face das águas.
E eu e você temos 70% de água no corpo. E o Espírito Santo, ele está pairando nessa noite, igreja. Há um rio, igreja. Há um rio, igreja. Há um rio que flui do trono. Há um rio de Deus que flui do trono. O trono do Altíssimo. E esse rio, ele vai trazer cura. Você entendeu, El? Você entendeu? Há um rio de... Oh, meu Deus. Há um rio, igreja, no altar. Há um rio, igreja. É engraçado, mas há um rio que flui do altar do Altíssimo. E ele vai trazer cura sobre a sua vida. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Tu és a fonte, Senhor. Há um rio, igreja. Existe um rio que está fluindo nesse altar, igreja. E esse rio, ele está passando sobre a tua vida. E ele está te curando das suas feridas. Ele está restaurando a tua intimidade com Deus. Ele está tirando toda a culpa, toda a acusação, todo o medo que te afastava da presença de Deus. O rio de Deus está fluindo neste lugar, igreja. Flua com teu rio, Jesus. Flua com teu rio, Jesus. Flua com teu rio, Jesus. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de cura. E Ele vai curar as tuas feridas. E talvez você se pergunta: como é que eu vou recomeçar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou começar? Eu não sei. Ou é possível o novo de Deus. Ele faz nova todas as coisas. Salmo 147, versículo 3. Ele cura os que têm o coração partido e trata os seus ferimentos. O curar no original, essa palavra, nesse versículo, em hebraico quer dizer ata. E atar, as feridas. É como se a ferida ela tivesse aberta, então ele vem e fecha. E a sua ferida nessa noite está virando cicatriz. Você só tem uma cicatriz porque você vai contar uma história de que Deus ele é real na sua vida. Você tem uma cicatriz, Leandro. E as pessoas podem ver que Deus ele é Deus. Ele é soberano. Ele comanda e domina todas as coisas. Jeremias 8, versículo 22, já estou acabando, igreja. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Gileade era uma região conhecida por produzir bálsamos e mirras medicinais. Então Gileade é uma região conhecida por ser uma região de médicos. Médicos que vinham curar as feridas. E aí em Gênesis 37, 23, diz assim, ó: quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de manga comprida, que estava vestindo. Depois pegaram e jogaram no poço, e ele que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer, e de repente, viram que iam passando uma caravana de ismaelitas que vinha da região do que, igreja? Da onde estava vindo a caravana, igreja? Da onde? Da onde? Que ia para onde? Para o Egito. E os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Igreja, pensa comigo, eu quero que você entenda algo. José, ele tinha recebido um sonho e ele ia se tornar o governador, mas ele precisava passar pelo processo. E como inveja, os irmãos dele jogaram no poço e começaram a comer, começaram a tirar sarro. E naquele momento, abriu-se uma ferida na alma de José. E que ferida era essa? Ser traído pelos irmãos.
Só que no mesmo momento que ele foi jogado no poço, uma caravana de ismaelitas lá de Gileade. E Gileade é justamente o lugar onde se cria o quê? Os bálsamos e os perfumes medicinais. E nessa noite é uma caravana de Deus vindo nessa igreja, e eles vão trazer bálsamos, um óleo novo, uma mirra nova para gerar cura na minha e na sua vida. Oh, no momento da tua pior ferida, você vai receber a visita da caravana de Gileade. No momento da tua traição, da crise financeira, familiar, conjugal, ministerial, há um bálsamo de cura de Gileade. E Ele vai te curar nessa noite. Ele vai te curar nessa noite. E Gileade, ele também tem um significado de região de muitas rochas. Por isso, oh meu Deus, Gileade é a região de muitas rochas. E a rocha da sua vida, o médico dos médicos, ele vai trazer um bálsamo de Gileade. Jesus, ele é a rocha. E eu afirmo para vocês nessa noite, igreja, há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Há um médico dos médicos que vem para o meio da tua cova passar o bálsamo sobre as tuas feridas. Deus vai te enviar auxílio. Deus vai te enviar sustento. Deus vai te enviar socorro, igreja. Oh! Eu quero terminar com uma parábola. E aqui vai fazer sentido, igreja. Então ao menino lhe foi dado um presente. Este presente era tudo para ele. Era sua vida. Tudo se resolvia ao redor deste presente. E o tal presente era um quebra-cabeça. Cada peça que montava do seu quebra-cabeça, cada peça que colocava no lugar refletia uma etapa de sua vida, um passo, uma conquista. E conforme ele ia vivendo, seu quebra-cabeças ia se formando. E ele ia crescendo com ele, com sua história e sua experiência de vida, sua vivência. Mas ao centro do quebra-cabeça havia uma peça que ele nunca encontrava. Ao centro faltava-lhe uma peça. Tá vendo que estava faltando uma peça ali, né? Deu para ver? E então montando as laterais, os cantos, mas muitas vezes a ilustração do quebra-cabeça parecia não fazer sentido, justamente porque aquela pecinha, aquela que notara ausente ali no meio, lhe faltava. Tentou ignorar o fato de que ela não estava lá por um tempo e seguia montando seu quebra-cabeça. Uma peça aqui, uma peça ali, nem sequer olhava mais para o centro da obra, e seguiu assim por muito tempo. Mas um dia, um pouco mais maduro e talvez mais reflexivo, voltou os olhos para aquele vazio central e sentiu-se incomodado, de verdade. Onde estaria a peça que preenche e dá sentido a tudo isso? Ele pensara, e como que numa busca desenfreada, louca e desesperada, começou a procurar a parte faltante. Percebeu que nada realmente fazia muito sentido. Se aquela parte que não conseguia encontrar não estivesse no lugar certo, isso cada vez o perturbava muito e muito. A dúvida, busca, a sede, a procura sem fim daquele pedaço do quebra-cabeça. E este espaço, com o tempo, e depois de muito buscar e procurar, e consultar e recorrer a inúmeras fontes, acabou sendo momentaneamente. Igreja, muitas vezes nós queremos colocar algumas coisas nas nossas vidas, pensando que isso vai preencher. Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou afirmar, não vai. Eu posso pegar uma peça, posso pegar uma outra coisa, nada vai encaixar nesse quebra-cabeça. Preenchido com o chiclete, acreditem, um chiclete que por algum tempo parecia lhe satisfazer, seguiu então com a montagem das demais peças, mas uma aqui
e mais uma outra ali, e outra do lado, e os seus olhos bateram no centro mais uma vez, naquele chiclete que parecia se encaixar ali tão bem. E percebeu que apesar de estar encaixado, o chiclete estava endurecido e na realidade não compunha a ilustração da obra. Como deveria, não parecia cumprir seu papel, o papel ao qual fora designado. Sua busca que seguiu, e durante alguns meses e anos, o menino, agora já maior, procurou preencher o espaço com uma pecinha de outro quebra-cabeça que quase, mas quase se encaixou perfeitamente. Mas a ilustração ainda parecia fora de foco, ou sem sentido, não pertencia ali. Usou aquela massa de modelar, o que pareceu dar certo, mas por pouco tempo, pois afinal era quase o mesmo efeito do chiclete, apesar de poder usar várias cores. Também usou recortes de revistas, jornais, sempre buscando algo, aquela forma, aquelas cores que estavam faltando e que também desse sentido à obra, compondo-a da forma única que buscava, mas que não conseguia encontrar, e seguiu buscando e tentando preencher aquele vazio central de uma maneira ou de outra, mas lhe parecia que nunca achara aquela peça, e tentando preencher o seu luar com tantas coisas que até podem trazer prazer temporário, mas certamente não ao longo prazo. Tentamos preencher o seu lugar com tantas coisas que até podemos nos trazer para temporário, mas certamente não ao longo prazo. Então, buscando um dia entre as peças, meio já sem paciência, esbarrou na onde? Na caixa do presente. Lembra que eu falei no sentido do quebra-cabeça no começo? O que a gente encontra lá? A figura completa. Já tô acabando, viu, gente? Certo? A gente encontra a figura completa. E eu quero que você preste atenção. A caixa do quebra-cabeça tinha dentro dela, inicialmente, todas as peças do seu quebra-cabeça. Mostrava uma ideia da ilustração, da obra final, que era gloriosa. E tinha também, apesar de nunca ter notado, um pedacinho de papel em que se podia ler, em letras impressas, as instruções para o jogo. E então, voltando-se para o interior da caixa, buscando ali dentro da caixa que fora confeccionada pelo fabricante, xeretando e remexendo, encontrou a peça central. A peça central. E alegremente, cheio de satisfação, não somente alegria, mas preenchido, satisfeito mesmo, no sentido real da palavra, conseguiu que a pecinha se encaixasse perfeitamente, sem o menor esforço, sem distorcer nada, sem forçar nada. As peças ao lado apresentaram traços de suas vãs tentativas, mas a todo parecia tão harmonioso agora que as marcas nem sequer lhe causavam transtorno. Pois assim foi, buscando junto as instruções do fabricante, lá dentro da caixa, na origem de tudo, onde tudo começou, quando pela primeira vez se deu o primeiro passo, cumpriu sua primeira etapa, obteve sua primeira conquista, aquele menino, foi encontrar o que lhe faltava e o que dava sentido a todo o seu quebra-cabeça, a toda a vida. Eu sei que foi muito grande, muitos se dispersaram, muitos foram ver o celular, mas o que eu quero te dizer é que talvez está faltando uma pecinha aí na sua vida. E essa pecinha é o Espírito Santo. É aquela peça que está faltando. É Ele que dá sentido à tua vida. É Ele que vai fazer você entender todas as coisas. E no momento que você está passando, você acha que não está nada do jeito que você queria estar, que você está sobre um lugar que você nunca imaginaria. Calma, porque aquele que é soberano, aquele que é digno, Ele vai começar a te levar a outro nível, igreja. O que aquele menino ele precisava era só ler as instruções do manual. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Hoje a gente não lê mais manual, igreja. Se você tem um iPhone, você vai saber que eles não mandam mais manuais, porque eles veem que as pessoas não leem. Então você tem que baixar em PDF. Sabe o que está acontecendo? A gente não está lendo o manual, a gente não está indo para a fonte, igreja. E esse quebra-cabeça, essa pecinha, ela está aqui. Essa pecinha, ela está aqui, Ele quer te levar para um outro nível. O manual da sua vida está aqui. O quebra-cabeça vai começar a fazer sentido, igreja. Ele quer te levar a um novo nível nessa noite. E Ele quer derramar um óleo sobre a tua vida. Abaixa os seus olhos. Oh, perdão. Abaixa a cabeça e fecha os seus olhos.